O que a Polícia Militar de São Paulo fez com este homem britânico chocou o mundo, mas não da maneira que você imagina. A mídia europeia esconde isso de você, mas está aí a história real de como o Brasil curou as feridas que 32 anos de racismo abriram na alma de um homem. Para Malcolm, um homem negro de 32 anos, nascido e criado em Birmingham, na Inglaterra, a visão de um policial era um gatilho para o pânico. Seu corpo se enrijecia, seu coração disparava e um suor frio percorria sua espinha. Desde a infância, a cor de sua pele foi um carimbo que o marcava como alvo, como suspeito. Caminhar pelas ruas de sua própria cidade significava ser parado e revistado pela polícia várias vezes por mês. Essa foi a sua realidade por 32 longos e exaustivos anos. Até que numa noite depois de se mudar para o Brasil com sua esposa grávida, um encontro fatídico o aguardava. Uma viatura da polícia apareceu de repente em uma rua tranquila de um bairro residencial em São Paulo. "Esconda a sacola", foi seu reflexo imediato. Mas as palavras que o policial brasileiro lhe dirigiu desafiaram completamente tudo o que ele esperava. E aquele encontro de 15 minutos transformou 32 anos de desespero em uma esperança avassaladora. O que exatamente aconteceu naquela noite? O que foi capaz de mudá-lo tão profundamente? Malcolm nasceu em Birmingham, a segunda maior cidade da Inglaterra, um lugar de céus cinzentos e uma história industrial pesada. Sua vida desde o início foi uma sequência de dificuldades injustas baseadas unicamente na cor de sua pele. Ele ainda se lembra vividamente do seu primeiro dia na escola primária. No instante em que entrou na sala de aula, dezenas de olhos de crianças brancas se fixaram nele. Não eram olhares de curiosidade, mas de uma rejeição clara e cortante. "Volte para a sua terra, seu sujo, este não é o seu país." Eram gritos que seus colegas de classe lançavam contra ele diariamente como pedras. Os professores fingiam não ver, não ouvir. O silêncio deles era uma forma de conivência que doía tanto quanto os insultos. No ensino médio, a situação piorou. Andar pelos corredores era um campo minado. Rasteiras, livros rasgados e empurrões. Tornou-se parte de sua rotina. Mas o episódio que ele jamais esqueceria foi na hora do almoço, quando foi forçado a comer em uma mesa separada. "Negros comem aqui", disse um dos garotos mais velhos e ninguém o contradisse. A humilhação daquele momento, a sensação de ser tratado como um pária, está gravada em sua alma até hoje, mesmo aos 32 anos. Apesar de tudo, Malcolm era um aluno brilhante. Ele se refugiou nos estudos, acreditando que o conhecimento seria sua armadura. Formou-se em engenharia da computação com as melhores notas da turma. "Com meu talento, eles terão que me reconhecer. A cor da minha pele não vai mais importar", pensava ele, com um otimismo que a vida ainda não havia esmagado. Mas a realidade foi brutal. Enquanto seus colegas brancos com as mesmas qualificações recebiam ofertas de emprego uma após a outra, Malcolm acumulava dezenas de rejeições. "Você é excelente, Malcolm, mas não se encaixa na cultura da nossa empresa." Ele sabia perfeitamente o que a palavra cultura significava naquele contexto. Finalmente conseguiu um emprego em uma empresa de TI, mas a discriminação continuou, de forma mais sutil e perversa. Seus colegas brancos que entraram com ele foram promovidos, um por um, enquanto Malcolm permanecia estagnado na mesma posição. "Você precisa mostrar mais iniciativa", dizia seu chefe. No entanto, quando um colega branco fazia exatamente a mesma coisa, era elogiado por sua liderança. Quando Malcolm fazia, era criticado por ser agressivo. Mas nada se comparava ao tormento de sua relação com a polícia. A simples tarefa de caminhar pelas ruas de Birmingham se transformava em um interrogatório. Várias vezes por mês, ele era submetido ao Stop and Search, uma revista policial baseada em suspeita. As estatísticas mostravam que a probabilidade de um negro ser parado era mais de 9 vezes maior que a de um branco. "Onde você estava esta noite? Por que está aqui a esta hora? Mostre o que tem nos bolsos." As perguntas eram sempre feitas em um tom acusatório, como se ele já fosse um criminoso condenado. Os pedestres ao redor o olhavam com uma mistura de medo e desprezo, e sua dignidade era pisoteada no asfalto frio da cidade. Então, em agosto de 2011, um evento abalou a vida de Malcolm e a de milhares de outras pessoas. Um jovem negro de 29 anos foi morto a tiros pela polícia em Tottenham, Londres. O incidente foi a faísca que acendeu um barril de pólvora de raiva e frustração acumuladas, e na noite de 6 de agosto, Londres explodiu em tumultos.
As imagens na televisão eram apocalípticas: carros de polícia em chamas, prédios incendiados, saques. Malcolm assistia a tudo com um turbilhão de emoções. A violência nunca é a resposta, ele sabia. Mas ele entendia de forma visceral a dor, a raiva e o desespero que levaram àquela explosão. No dia 8 de agosto, o fogo chegou a Birmingham. Lojas foram destruídas e saqueadas em um bairro não muito longe de sua casa. Naquela noite, da janela de seu apartamento, ele observou as chamas e a fumaça no horizonte, tremendo de medo. Em 10 de agosto, a tragédia atingiu seu ápice. 3 homens, tentando proteger suas lojas dos saqueadores, foram atropelados e mortos por um carro em alta velocidade. Eram homens como ele, de origens semelhantes, que apenas queriam proteger sua comunidade. Quando os tumultos terminaram, a situação não melhorou. Pelo contrário, o preconceito contra toda a comunidade negra se intensificou. Nascido e criado naquele país, pagando impostos, seguindo as leis. E ainda assim, para sempre um estranho, um intruso. Em meio a essa escuridão, um raio de luz surgiu. Sua esposa, Clara, estava grávida. Quase ao mesmo tempo, como um sinal do destino, uma oferta de emprego chegou de uma empresa de tecnologia no Brasil. Um país de cultura completamente diferente, um lugar sobre o qual a mídia internacional pintava um quadro de violência e perigo. Mas ele pensou, poderia ser pior que ali? Pensando no futuro de seu filho, Malcolm e Clara tomaram a decisão mais importante de suas vidas. Mal sabiam eles que essa escolha iria virar seu mundo de cabeça para baixo. Em março de 2019, Malcolm e Clara, grávida de 6 meses, desembarcaram no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. No momento em que saiu do avião, ele sentiu um ar completamente diferente de Birmingham. Não era o ar físico, mas a atmosfera humana. O aeroporto era um caldeirão vibrante de sons, cores e vozes. Era barulhento, movimentado, mas havia uma energia contagiante, uma vivacidade que contrastava com a ordem silenciosa e cinzenta que ele esperava. Ainda assim, seu coração não estava em paz. 32 anos na Inglaterra haviam plantado nele uma semente de desconfiança profunda. Na fila da imigração, a tensão fez suas mãos suarem. Na Inglaterra, até mesmo no aeroporto, ele já tinha presenciado tratamento discriminatório. Vir amigos negros serem levados para salas separadas para interrogatórios extras sem motivo aparente. Ele se preparou para o pior. No entanto, o agente de imigração brasileiro mal olhou para a cor de sua pele. Ele verificou seu visto de trabalho, fez perguntas rotineiras sobre sua profissão e, com um sorriso largo, carimbou seu passaporte. Bem-vindo ao Brasil, meu amigo. Aproveite São Paulo. Aquelas palavras, ditas com um calor genuíno, foram a primeira fissura na muralha de preconceitos de Malcolm. Ninguém jamais o havia recebido com tanta cordialidade em um posto oficial na Inglaterra. No caminho para o bairro da Vila Mariana, onde ficaria seu apartamento, Malcolm ficou maravilhado com a paisagem urbana de São Paulo. Era uma metrópole colossal, um oceano de concreto e arranha-céus que se estendia até onde a vista alcançava. Era caótico, sim, mas também belo e cheio de vida. Clara, com a mão sobre a barriga proeminente, sussurrou: "É aqui que nossa nova vida começa de verdade." Malcolm segurou a mão dela. "Vai dar tudo certo. Pelo menos, tem que ser melhor que Birmingham." Mas no fundo, uma pergunta o assombrava: será que este país é realmente diferente ou no final, é tudo a mesma coisa? Quando chegaram ao apartamento, a surpresa foi ainda maior. A empresa havia alugado um lugar simples, mas limpo e bem equipado. O mais marcante, no entanto, foi o proprietário. Na Inglaterra, encontrar um lugar para morar sendo um estrangeiro, especialmente negro, era uma batalha. Muitos proprietários recusavam de cara. Malcolm já havia perdido a conta de quantas portas se fecharam para ele. Mas o senhor que os recebeu em São Paulo, um homem de meia-idade chamado seu Roberto, abriu a porta com um sorriso que ocupava o rosto inteiro. Ele não apenas lhes deu as chaves, ele os ajudou a subir com as malas, ofereceu um cafezinho fresco, e no final disse: "Olha, qualquer coisa que precisarem, qualquer mesmo, é só me chamar, viu? Aqui no prédio a gente se ajuda, somos quase uma família." Ao ouvir aquilo, os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Ser tratado como um ser humano com dignidade e calor. Só então eles perceberam o quão famintos estavam por algo tão básico. Na semana seguinte, Malcolm começou a trabalhar na empresa de Ti. Ele estava tenso no primeiro dia, esperando olhares de desconfiança. Mas o que encontrou o desarmou completamente.
Seus novos colegas o receberam com uma efusividade que ele nunca havia experimentado. Houve apertos de mão, tapinhas nas costas e até abraços. O gerente do departamento, um homem chamado Bruno, o apresentou a todos. Pessoal, este é o Malcolm, nosso novo colega de Birmingham. Vamos fazer ele se sentir em casa. Seus colegas, Lucas e Mariana, foram designados para ajudá-lo a se adaptar. Eles foram incrivelmente pacientes com seu português ainda hesitante, misturando inglês e gestos para explicar os projetos. No primeiro dia já o convidaram para almoçar no restaurante Por Quilo da esquina, uma experiência nova e deliciosa. Um mês se passou, e Malcolm disse a Clara, este país é muito mais pacífico do que eu imaginava. Ela concordou, mas com uma ressalva, sim, mas não podemos baixar a guarda. A verdadeira face de um lugar pode demorar a aparecer. Eles ainda estavam cautelosos. Evitavam sair à noite e limitavam-se a passeios essenciais. Era um medo infundado, um reflexo condicionado por uma vida inteira de ameaças, mas eles ainda não sabiam disso. Eles ainda não tinham compreendido a profundidade da segurança e da gentileza que os cercava. Isso eles descobririam um pouco mais tarde, de uma forma que mudaria tudo. 3 meses depois do desembarque em São Paulo, a rotina de Malcolm era surpreendentemente tranquila. Todas as manhãs ele pegava o metrô lotado para o trabalho. Sim, era cheio, mas a atmosfera era completamente diferente dos trens britânicos. Não havia bêbados gritando ou comportamento antissocial. As pessoas, apesar do aperto, mantinham uma espécie de respeito mútuo. No início, Malcolm se preocupava com os olhares. Seria curiosidade? Desprezo? Mas logo ele percebeu. Os olhares dos brasileiros não continham a hostilidade ou a rejeição que ele sentia na Inglaterra. Na verdade, a maioria das pessoas nem o notava, ou se notavam, era com uma indiferença que para ele, era um alívio imenso. Ele não era uma anomalia, era apenas mais um na multidão diversa da cidade. No trabalho, os laços com os colegas se estreitavam. Lucas sempre respondia pacientemente às suas perguntas técnicas. Mariana, com um sorriso, corrigia seu português. Malcolm, essa expressão é um pouco informal demais para a reunião. É melhor dizer assim. Era um cuidado sutil, um gesto de inclusão que o ajudava a se sentir parte da equipe. A vida diária era um aprendizado constante. Até mesmo uma simples ida à padaria era uma experiência cultural. As padocas de São Paulo, abertas do amanhecer à noite, eram centros vibrantes da vida do bairro, com o cheiro de pão fresco, café e o som de conversas animadas. E o mais chocante para ele era o atendimento. Mesmo sendo um estrangeiro com dificuldades na língua, todos o tratavam com uma paciência e simpatia imensas. Se ele demorava para contar as moedas, o caixa sorria e dizia sem pressa, amigo. Numa tarde, ao voltar do trabalho, Malcolm caminhava com Clara, agora com 7 meses de gravidez, pela Avenida Paulista. Foi quando ela viu uma padaria tradicional com uma vitrine cheia de doces. Ai, que vontade de comer um sonho, disse ela com os olhos brilhando. Desde que engravidou, seus desejos por doces haviam se intensificado. O casal entrou na padaria. Imediatamente uma atendente de uniforme sorriu para eles. Boa tarde. Pois não? Ao perceber que eram estrangeiros, a moça pacientemente apontou para cada doce, explicando o que era. Esse é o sonho, recheado com creme de baunilha. É uma delícia. Sua maneira de falar era tão calorosa, como se estivesse recomendando algo a um amigo querido. Naquele momento Malcolm se deu conta, a sensação de ser um estranho, um outro que o assombrou por toda a vida na Inglaterra, simplesmente não existia aqui. Eles compraram uma caixa com 6 sonhos. No caixa, a atendente sorriu de novo. Obrigada, viu? Voltem sempre. Suas palavras continham um convite genuíno. Malcolm respondeu instintivamente em inglês. Thank you very much. Clara, sorrindo, arriscou em português. Obrigada. Ao chegar em casa e provar os doces, os olhos de Clara brilharam ainda mais. Nossa, que delícia! É tão leve. Nunca comi um doce tão gostoso. O pão macio e o creme aveludado eram uma surpresa para ambos, acostumados com os doces mais pesados e gordurosos da Inglaterra. Naquela noite, deitados na cama, Clara disse, a vida aqui não é tão ruim afinal. Malcolm concordou. É verdade. Em 3 meses, não sofri nenhum tipo de discriminação. Mas no fundo de sua mente, uma ansiedade residual persistia. O trauma de suas experiências passadas ainda o assombrava. E se tudo aquilo fosse apenas uma fachada?
E se o preconceito que ele conhecia tão bem estivesse apenas adormecido, esperando para se manifestar? Para um homem que viveu 32 anos em estado de alerta, abrir completamente o coração não era fácil. E ele ainda não sabia que aquela paz seria posta à prova, e que uma noite fatídica mudaria sua percepção do mundo para sempre. Numa sexta-feira de junho de 2019, cerca de 3 meses após sua chegada ao Brasil, o evento que redefiniria a vida de Malcolm aconteceu. Ele havia saído mais cedo do trabalho, após a conclusão de um grande projeto, e Clara sugeriu: vamos comprar as coisas para o bebê? A data do parto se aproximava, e eles precisavam montar o enxoval. Foram a uma grande loja de departamentos. O lugar era um labirinto de produtos, uma experiência caótica e fascinante. Na seção de bebês, Clara escolhia roupinhas e mamadeiras com um sorriso radiante. Malcolm a observava, orgulhoso de sua coragem e de como ela estava se adaptando. Uma vendedora se aproximou e com um sorriso disse a Clara, apontando para a barriga dela: mamãe já vai conhecer esse anjinho, né? Era essa bondade casual, essa humanidade despretensiosa que estava lentamente curando suas feridas. Depois das compras, Clara disse: podemos passar naquela padaria de novo? Estou sonhando com aquele sonho. Com certeza. A gravidez lhe dava o pretexto perfeito. Eles compraram a caixa de sempre e a atendente, que já os reconhecia, os cumprimentou com um olá casal. Vieram buscar os doces do bebê? Era quase 10 da noite quando eles começaram a caminhada de volta para casa, carregando as sacolas. A noite de sexta-feira na Vila Mariana era tranquila. Pessoas passeavam com seus cachorros, casais caminhavam de mãos dadas. Não havia a atmosfera de perigo iminente que ele sentia nas noites de sexta em Birmingham. Eu me sinto tão em paz aqui, disse Clara com a mão em sua barriga. Malcolm concordou. Aqueles 3 meses haviam sido um bálsamo. Eles entraram em sua rua, uma via calma e arborizada. Clara andava devagar, o peso da barriga e das compras a cansando. Eles caminhavam abraçados, saboreando a tranquilidade da noite. Foi então que, ao virar a esquina, eles viram as luzes azuis e vermelhas piscando, refletindo nas árvores. Uma viatura da polícia militar, vindo lentamente na direção deles. Naquele instante, o corpo de Malcolm se transformou em pedra. Foi um reflexo condicionado, uma reação visceral. Seu coração começou a bater descontroladamente no peito. O suor gelado escorreu por suas costas. As memórias de Birmingham inundaram sua mente com a força de um tsunami. A humilhação das revistas. Os olhares frios dos policiais, o desprezo dos passantes, a sensação esmagadora de ser tratado como lixo. Tudo voltou de uma só vez. Clara! A polícia, ele sussurrou, a voz tensa. Clara olhou para trás e seu rosto também se contraiu. Ela também carregava as cicatrizes da Inglaterra. Será que vai começar tudo de novo? Ela murmurou, a voz cheia de pavor. A viatura estava inequivocamente se aproximando deles. Na cabeça de Malcolm, as cenas se repetiam em um loop torturante. Onde você estava? O que tem nos bolsos? As perguntas, os olhares, a dignidade roubada. Num movimento brusco, ele escondeu a caixa de papel com os sonhos dentro de seu casaco. Na Inglaterra, qualquer objeto poderia ser confiscado. Uma vez, levaram seu sanduíche, alegando que poderia ser usado como uma arma. Clara, esconde a sacola, ele disse apressadamente. Ela também, por instinto, escondeu a sacola da loja de bebês atrás do corpo. Eram movimentos automáticos, resquícios de uma vida de medo. Ele sabia que a tensão não era boa para Clara, mas não conseguia evitar. O pânico era mais forte. 2 policiais estavam na viatura. Eles estavam olhando diretamente para eles. O coração de Malcolm batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Por que justo hoje? Depois de um dia tão perfeito, teriam que passar por aquela humilhação de novo? Um sentimento de desespero o engoliu. Eles pararam na calçada, esperando. Talvez a viatura passasse direto. Uma esperança frágil e tola. Mas o carro diminuiu a velocidade. Estava parando. Na mente de Malcolm, um conflito se travava. A esperança de que o Brasil fosse diferente e a certeza cínica de que no fim, tudo era igual. Os 3 meses de paz pareceram uma ilusão prestes a se despedaçar. A viatura parou bem na frente deles. O motor foi desligado. O silêncio da noite se tornou ensurdecedor. Malcolm não sabia, mas aquele momento seria o ponto de virada de toda a sua existência. O policial do banco do passageiro desceu.
Era um homem de aparência comum, nem alto nem baixo, com um rosto sério, mas não ameaçador. Ele caminhou na direção deles. Instintivamente Malcolm se pôs na frente de Clara. O dever de proteger sua esposa grávida e o desespero de saber que não podia protegê-la da humilhação que viria. O policial se aproximou. Malcolm enrijeceu o corpo, preparando-se para o impacto para a agressão verbal que ele sabia que viria. Mas as primeiras palavras do policial foram algo que ele jamais poderia ter previsto. Boa noite. A voz era calma, respeitosa, usando o pronome de tratamento formal. Malcolm, por um segundo, achou que não tinha ouvido direito. Um policial britânico começaria com uma ordem: pare. Documentos. Mas este homem começou com uma saudação. E em seu rosto não havia hostilidade nem suspeita. Boa noite, gaguejou Malcolm. Clara também acenou com a cabeça em silêncio. O policial parou a uma distância respeitosa e se apresentou, apontando para o nome em seu uniforme. Sou o soldado Oliveira da Polícia Militar. Desculpe o incômodo. Malcolm ficou ainda mais confuso. Na Inglaterra, um policial jamais se apresentaria pelo nome numa abordagem. Com licença, podemos tomar um minuto do tempo de vocês, continuou o soldado Oliveira. Seu tom era tão educado que parecia que estava pedindo um favor a um amigo. Recebemos uma denúncia de uma pessoa em atitude suspeita por aqui, e estamos fazendo uma ronda. Mas, na verdade, nós vimos vocês de longe e ficamos preocupados. Pareciam cansados, talvez precisando de ajuda. Malcolm ficou chocado. A palavra preocupados ecoou em sua mente. Um policial inglês olhava para um rosto negro e via um criminoso em potencial. Este policial olhou para seus rostos e viu pessoas que poderiam precisar de ajuda. A mesma ação ver um rosto, mas com significados diametralmente opostos. O policial continuou, explicando o motivo da abordagem, algo que raramente acontecia na Inglaterra. Claro, não estamos suspeitando que vocês fizeram algo de errado. De forma alguma. Principalmente a senhora, disse ele, olhando para a barriga de Clara com um leve sorriso. Está grávida, não é? Não queremos incomodar. Podemos só fazer umas perguntas rápidas? Prometo que não vai demorar. Malcolm e Clara estavam pasmos. Na Inglaterra, eles já tinham dito a policiais que Clara estava grávida e a resposta foi um seco, e daí? Mas o soldado Oliveira demonstrou consideração desde o primeiro momento. Sim, tudo bem, respondeu Malcolm em inglês. O policial sorriu. Pode falar em inglês ou português, como for mais fácil para você. De onde vocês vêm? A pergunta foi feita com curiosidade genuína, não como um interrogatório. Viemos da loja de departamentos. E depois passamos na padaria, respondeu Malcolm. Padaria? Ah, coisa boa. Sexta-noite pede um docinho, né? Aquele comentário casual tão humano quebrou outra barreira em Malcolm. Um policial inglês continuaria com as perguntas de forma mecânica. Aquele homem estava conversando. Podemos verificar seus pertences, por favor? Desculpe o trabalho. É só procedimento, disse ele, novamente se desculpando. Confuso, Malcolm tirou o celular e a carteira dos bolsos. O policial olhou rapidamente e os devolveu. Obrigado. A senhora também, por favor. Clara, ainda tensa, abriu sua bolsa. Tirou seus cosméticos, sua agenda e, finalmente, a caixa de papel com os sonhos que Malcolm havia escondido. Opa! São os famosos sonhos da padaria, disse o policial rindo. O que vocês compraram hoje? Malcolm, temeroso, respondeu, sonho de creme. É o melhor, exclamou o policial. Minha esposa, quando estava grávida do nosso filho, só queria saber disso. É desejo de grávida, né? Clara, pela primeira vez, sorriu e respondeu em seu português hesitante. Sim, muita vontade de doce. É assim mesmo, disse o policial com empatia. Naquele ponto, algo dentro de Malcolm estava se desfazendo. Aquilo não era uma abordagem policial. Era uma conversa. Havia respeito. Havia uma tentativa de compreensão. Faz quanto tempo que vocês estão no Brasil? Ele perguntou. 3 meses. E estão gostando? Sim, muito, respondeu Malcolm, e pela primeira vez ele sentiu que era verdade. Uma conversa natural se seguiu. Parecia que estavam batendo papo com um vizinho. Malcolm sentiu a tensão deixar seu corpo, músculo por músculo. Ele tomou coragem e fez a pergunta que queimava em sua alma. Com licença. O senhor nos parou porque somos negros? O soldado Oliveira pareceu surpreso com a pergunta. Depois, seu rosto ficou sério, e ele respondeu com uma firmeza tranquila. A cor da pele de vocês não tem absolutamente nada a ver
Como eu disse, houve uma denúncia na área e por acaso vocês estavam passando no local e na hora. Mas o que nos fez parar de verdade foi ver sua esposa grávida andando devagar à noite. A gente só queria ter certeza de que estava tudo bem. A polícia brasileira não julga ninguém pela cor da pele. No momento em que ouviu aquelas palavras, algo dentro de Malcolm desmoronou. A realidade que ele considerava universal, a de que a polícia sempre julgaria pela cor, não era, afinal, uma verdade absoluta. Existia um lugar no mundo onde isso não acontecia. O policial continuou com uma sinceridade tocante. Se de alguma forma eu os ofendi ou os deixei desconfortáveis, peço mil desculpas. Nosso trabalho é proteger a segurança de todos, estrangeiros, brasileiros. Para nós, são todas pessoas que merecem ser protegidas. Nesse momento, lágrimas brotaram nos olhos de Malcolm. Em 32 anos de vida, ele nunca tinha ouvido palavras como aquelas de um policial. Ele se sentiu respeitado. Como um ser humano. Como um indivíduo. Desculpe. Eu estou chorando, ele disse em inglês. O policial pareceu alarmado. Eu disse algo errado? Misturando inglês e português, Malcolm começou a desabafar. Contou sobre as incontáveis vezes em que foi parado. Sobre ser tratado como criminoso apenas por ser negro. O soldado Oliveira ouvia com uma expressão de profunda seriedade e empatia. Uma vez em Birmingham, eles me seguraram por 1 hora. Só porque eu estava fazendo compras. Onde você está indo? O que você tem aí? Com quem você estava? As mesmas perguntas, de novo e de novo. E as pessoas ao redor nos olhavam como se fôssemos bandidos. Clara, também chorando, acrescentou em seu português quebrado, comigo também. Eu andava sozinha e eles me pararam. Disseram que eu era suspeita. Mas eu não fiz nada de mal. O soldado Oliveira respirou fundo, e para o espanto total de Malcolm, ele inclinou a cabeça. Em nome da minha profissão, eu peço desculpas a vocês. Sinto muita vergonha de ouvir isso. Aquilo foi o golpe final no coração blindado de Malcolm. O policial estava se desculpando por algo que ele não fez, por uma injustiça cometida a milhares de quilômetros de distância, por um senso de honra profissional. Nós temos medo da polícia, continuou Malcolm. Hoje à noite, quando vi a viatura, pensei que ia começar tudo de novo. Por isso escondi os sonhos. Na Inglaterra, eles tiram suas coisas sem motivo. O outro policial mais velho, que até então observava em silêncio, desceu do carro e se aproximou. Olha, meu amigo, eu sou policial há mais de 30 anos. Nunca na minha vida julguei alguém pela cor. Não fomos treinados para isso, e acreditamos que isso é errado. O soldado Oliveira concordou. No Brasil, tratamos todos da mesma forma. Nosso dever é proteger a todos. A cor da pele, o país de onde você vem. Isso não importa. Então, o soldado Oliveira estendeu a mão. Vamos selar a paz? Malcolm, sem hesitar, apertou a mão dele. Era um aperto firme e quente. Ele apertou a mão do policial mais velho também. E o calor daquele contato humano pareceu derreter o gelo que envolvia seu coração há 32 anos. Malcolm pegou a caixa de sonhos e a ofereceu aos policiais. Por favor, aceitem. É para vocês. O soldado Oliveira pareceu surpreso, mas sorriu. Hoje à noite, vocês nos ensinaram sobre a grandeza do Brasil. Este é o nosso muito obrigado. O policial aceitou a caixa, inclinando a cabeça em um gesto de respeito. Nós que agradecemos. Vamos saborear com muito carinho. O policial mais velho disse, Sr. Malcolm, Dona Clara, se algum dia precisarem de qualquer coisa mesmo, procurem o posto policial. Estamos sempre aqui para ajudar. Naquele instante, a visão de mundo de Malcolm mudou para sempre. Um lugar sem discriminação existia. Uma sociedade onde ele poderia ser respeitado como ser humano existia. E ele podia viver nela. Ele pensou no bebê em da barriga de Clara. Seu filho poderia crescer em um ambiente diferente. Poderia crescer em uma sociedade onde ele não precisaria ter medo da polícia, onde seria respeitado por quem é. No final, Malcolm disse, eu nunca vou esquecer esta noite. Graças a vocês, nós podemos amar o Brasil de todo o coração. O soldado Oliveira sorriu. Nós que agradecemos. Foi um prazer conhecer vocês. Vão com cuidado para casa. Eles se despediram com um aceno e seguiram seu caminho. Os passos na volta para casa eram completamente diferentes. Eram leves, cheios de esperança. Malcolm segurou a mão de Clara e disse, neste país, acho que podemos viver como seres humanos de verdade. Clara, com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto, concordou. Sim,
E nosso filho vai ser feliz aqui. O céu da noite estava salpicado de estrelas. Para Malcolm, elas nunca pareceram tão brilhantes. A nova vida deles no Brasil havia começado de verdade naquele momento. As palavras, a cor da pele não importa, derreteram 32 anos de um coração congelado em apenas 15 minutos de um encontro inesperado. 5 anos se passaram desde aquela noite transformadora. Em 2020, o filho deles, Alex, nasceu. Um brasileirinho, um paulistano, o símbolo da esperança para Malcolm e Clara. Pouco depois de seu nascimento, uma oferta irrecusável chegou da matriz da empresa na Inglaterra. Era uma grande promoção com um salário muito atraente. Mas o casal recusou sem hesitar. Queremos criar nosso filho no Brasil, foi a resposta. Hoje, quando Malcolm cruza com um policial na rua, ele não sente mais medo. Pelo contrário, sente uma onda de gratidão. Ele os vê como protetores, pessoas que zelam por sua segurança, e os respeita profundamente. Vivendo no Brasil, Malcolm entendeu a profundidade do que é o calor humano. Não é apenas gentileza. É a capacidade de se colocar no lugar do outro, de antecipar suas necessidades, de oferecer ajuda sem que seja pedido. A pessoa que cede o lugar no metrô, o atendente da padaria que o trata com paciência, o vizinho que dá bom dia com um sorriso. Tudo isso nasce desse espírito de acolhimento. Malcolm ainda fala com seus amigos na Inglaterra regularmente. Quando ele conta suas experiências no Brasil, todos ficam chocados. Um país assim existe de verdade? Eles perguntam, céticos. Mas Malcolm continua a contar, a testemunhar a beleza do que encontrou. Ele sente que é sua missão. De vez em quando a família vai àquela mesma padaria. Alex, agora, também é um grande fã de sonhos. Foi aqui que o papai e a mamãe descobriram a felicidade no Brasil pela primeira vez, Malcolm conta ao filho. Aos 5 anos, Alex ainda não entende completamente a profundidade da história. Mas um dia ele entenderá. E Malcolm tem uma mensagem para o povo brasileiro. A sociedade que vocês consideram normal para o resto do mundo é quase um milagre. Uma cultura onde a raça não define uma pessoa, onde as pessoas se respeitam mutuamente não é algo comum. Por favor, preservem essa cultura maravilhosa. Transmitam-na para as próximas gerações. Pelo mundo existem milhões de pessoas como Malcolm, buscando um lugar de paz verdadeira. E ele quer que o Brasil continue a ser essa luz de esperança. Alex, com seus 5 anos, fala português e inglês. Na escola, ele tem dezenas de amigos brasileiros. E ele brinca com todos de igual para igual, sem que a cor de sua pele seja sequer um assunto. Este era o ambiente que Malcolm sonhou em dar a seu filho. O Brasil se tornou a segunda pátria para a família de Malcolm. Não, talvez, apenas talvez, a verdadeira pátria dele seja, e sempre tenha sido, aqui.